Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, convidando você a ser também um Gideão, a se preparar para a vinda de Jesus, estando em prontidão, em oração, em adoração, em missões 24 horas. Sim, este é o chamado do Senhor, chamado para esse tempo do fim, porque nós vamos vendo que nesse tempo do fim haverá coisa muito difícil para acontecer. Teremos um tempo de tribulação, mas dentro desse período de tribulação haverá ainda salvação? Esse é o tema do nosso programa de hoje, Salvação na Tribulação. Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que quando Deus está para enviar juízo sobre a terra, sempre o Senhor levanta intercessores, sempre o Senhor dá um escape. Ele nos disse que quando a tribulação vem sobre nós, Ele nos dará, junto com a tribulação, o escape para que possamos suportar. Este é o nosso Deus. O caráter de Deus, este caráter perfeito, este caráter de amor, este caráter de bondade, este caráter de misericórdia, estendendo a sua mão. Sabemos que o juízo de Deus virá sobre a terra. Sabemos que muitas pessoas perecerão. Em uma só taça, em um só toque, a terça parte dos homens será morta. É muita gente, é muita gente, é muita gente. Sabemos que muitos morrerão pela guerra, pela fome, pela peste, pelos animais da terra. É o que está escrito em Apocalipse. Mas Deus é misericordioso e bondoso. E no meio de tanta tribulação, Ele tem ainda escolhidos. Ele tem ainda pessoas que haverão de resistir, que haverão de pregar, que haverão de ser sal. Vamos ver? Em Apocalipse capítulo 7, está escrito: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 anjos. E diz a palavra: Vi outro anjo que subia do nascente do céu, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nós vemos que os servos do Senhor, no meio do caos, no meio de total pecado, de total abominação, no meio de total sofrimento, caos sobre a terra, há pessoas escolhidas pelo Senhor. Há pessoas que amam ao Senhor. Há pessoas que têm o sal da terra, a luz em si. Há pessoas que querem o Senhor e estas pessoas serão seladas. O selo serve para dizer não somente a origem, mas o destinatário, o dono. Quando você recebe uma carta selada, uma carta que foi enviada com seu nome ali, é você que pode abri-la, principalmente se ela foi registrada. Você quem pode abri-la. Os selos no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, eles eram uma bolinha de cera ou de argila, colocada sobre aquele papel, sobre aquele documento ou aquela carta enrolada, fechada ou dobrada, aquele selo colocado ali. Tanto a cera, ela é molinha, aquecida, mas quando ela endurece, ela fica durinha e se alguém for tentar romper, ela se quebra, sabe-se que o selo foi violado. A mesma coisa com a argila. Se a argila, quando está ainda mole, quando ela está ainda molhada,
ela recebe um carimbo, ela recebe marcas, mas a partir do momento que está seca, se ela for rompida, vai se ver, vai se notar. Aqui diz que estas pessoas serão seladas, terão o selo do Deus vivo. Vi outro anjo, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos: esperem até selarmos todos os servos do nosso Deus na sua fronte. Sabemos que a marca da besta também é na fronte, na mão direita. O diabo faz tudo imitando Deus, tudo imitando Deus. Mas o selo do Senhor está sobre a fronte. Continua o texto dizendo: então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. 144.000 ao todo. É interessante a gente ver aqui que uma das tribos está faltando, a tribo de Dan. E aqui está José e junto com seus filhos sendo citados. Não sabemos muito bem o porquê disso aqui, mas as tribos de Israel, estes homens foram selados, 144.000. Vamos continuar? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Ele viu então, aqui na terra, 144.000. 144.000, 12.000 de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E depois ele vê uma multidão no céu, diante do trono e diante do Cordeiro. No Apocalipse a gente sempre vai ver essa interação dos céus com a terra. Ora se está nos céus, ora na terra. Sempre essa interação. E ele viu essa multidão que ninguém podia contar, de homens, mulheres, crianças, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por que ele pôde discernir que eram de todas as nações? Porque as pessoas têm o seu biotipo de acordo com a nação. Então ali estava o céu colorido com todas as raças, com todos os povos, com todas as línguas, todos os idiomas, e de uma maneira tão linda, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. E eles entoavam uma canção. Eles estavam dizendo, vamos ver o que eles diziam? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus. Nós, seres humanos, homens, mulheres, nós só podemos alcançar a salvação por causa do Senhor. Ela é presente de Deus para nós. A salvação vem do Senhor, pertence a Ele. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos redime, é Ele, Deus o Pai, que nos deu o seu Filho Jesus. Jesus deu a sua vida por nós para que fôssemos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação fora de Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Cristo de Deus. E o texto continua dizendo, e todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são?
E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. E então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aquela multidão que estava diante do trono, todos vestidos de branco, com palmas nas mãos, palmas simbolizando vitória, eram aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isto significa que eles lavaram os seus pecados, que eles foram perdoados pela obra da cruz, que eles receberam perdão dos seus pecados. Mas diz aqui que eles vieram da grande tribulação. E por causa disso estão diante do trono do Senhor. Vieram da grande tribulação. Esta grande tribulação, esse período de grande sofrimento, de muita morte, de muita perseguição, um período de terror. Nós sabemos que as nações que vivem em guerra, em conflito, é um constante terror. E assim vai ser este tempo. Mas o Senhor diz algo maravilhoso sobre esta multidão. O Senhor diz algo maravilhoso que traz esperança para todo aquele que crê. Ele diz: esta multidão, eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, que Deus maravilhoso nosso! Esse Deus que perdoa, esse Deus que salva, esse Deus que dá esperança mesmo no meio da tribulação. A palavra de Deus nos diz que quando estamos passando por tribulação, o Senhor está conosco. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Não importa o que possamos passar, não importa, o Senhor está conosco. E o Senhor é aquele que nos dá a vitória, nos veste com vestiduras brancas, nos dá esperança, nos dá salvação, e haverá salvação para aqueles que crerem no Senhor, para aqueles que o buscarem neste período tão terrível. Você, quem sabe você está passando por um momento difícil? Quem sabe você está passando por tribulação? Você tem paz no seu coração? Você tem a certeza de que Deus aprova a sua vida? Você está bem com Deus? Não? Você quer ficar bem com o Senhor agora? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu não estou bem, Tu sabes que tenho medo, Tu sabes que vivo apavorado, Tu sabes, ó Deus, que a culpa corrói o meu coração. Tu sabes e me conheces. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão e rogo, Senhor Jesus, que Tu entres na minha vida, ponhas em ordem o meu interior, lava-me completamente de todo pecado, purifica-me e dá-me paz e certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação. Viva feliz com o nosso Deus e cheio de esperança, porque Deus ama você. E até o nosso próximo programa, se Ele nos permitir.